E aí, pessoal, tudo na boa, tudo na paz? Suavecito, professor Rafael Cedro, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar de lâmina bimetálica ou lâminas bimetálicas. Nós vamos entender o que são lâminas bimetálicas, como que elas funcionam, onde que elas podem ser aplicadas e como entender esse funcionamento tendo como base a dilatação térmica. Então, bora aprender isso aqui. Vamos lá, galera. Olha só, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é a respeito do próprio nome. Quando eu falo se tratar de uma lâmina, eu tenho que pensar que é algo de uma pequena espessura ou algo muito fino. Já já eu te falo melhor por quê, mas toda vez que a gente representar a lâmina, mesmo que o desenho não pareça, eu tenho que imaginar que eu estou falando de algo muito fino, com característica ou aspecto de lâmina, tá bom? Próxima coisa importante é entender que ela é bimetálica. Esse prefixo bi, não é mesmo? Ele significa dois. Então quer dizer que ela é bimetálica, ela é formada de dois metais e a gente vai ver que são dois metais diferentes, tá bom? Eles não podem ser iguais. Passando um pouquinho mais adiante, por que dela ser pouco espessa ou ser bem fina? Porque eu vou precisar que para o seu funcionamento ela venha se curvar. Você deve ter, né, já percebido que quando você tem algum tipo de metal na sua mão, se esse metal for pouco espesso, como uma lâmina, você consegue facilmente curvar ele mecanicamente, né, fazendo força. Não é mesmo? Se for um metal um pouco mais espesso, isso fica mais difícil. A gente quer o contrário, a gente não quer que seja difícil, a gente quer que seja fácil de vir a se curvar essa lâmina, por isso dela ser fininha. E no caso aqui, por que dois metais diferentes? Porque eu vou precisar que esses metais tenham coeficientes de dilatação linear diferentes, que é aquele nosso famoso alfa. Deixa eu até colocar aqui, ó, aquela letrinha alfa, né? Ela depende do material, depende da substância. Então, se eu estiver falando de metais diferentes, eu estou tendo a garantia de que esses metais têm coeficientes de dilatação diferentes, e isso é fundamental para entendermos a lâmina bimetálica. Então, bora para a próxima parte, para a gente entender como que isso funciona no passo a passo. Bora lá! Então, amigos, como eu havia falado na lâmina bimetálica, por mais que o desenho não represente, vamos imaginar que ela é bem fininha, tá bom? E ali eu tenho um metal que eu estou chamando de metal A e um outro metal que estou chamando de metal B, tudo bem? Para cá, eu vou ter que escolher alguém para ter um coeficiente de dilatação maior, porque como eles são metais diferentes, o coeficiente de dilatação de A, que é o alfa A, e o coeficiente de dilatação linear de B, que é o alfa B, eles não são iguais. No caso aqui, eu resolvi escolher que o coeficiente de dilatação alfa A é maior do que o alfa B. Tudo bem? Ótimo. Pensado nisso, uma coisa que eu quero que você também tenha em mente é que na lâmina bimetálica os dois metais estão fortemente ligados. Existe uma solda feita entre essas duas lâminas, tornando uma lâmina bimetálica, que ela é muito forte. Então eles não vão se separar um do outro. Tudo bem? Eles estão muito fortemente ligados. E além disso, uma coisa muito importante é que para as temperaturas médias, que são as temperaturas mais comuns do nosso dia a dia, dependendo para que ele vai ser usado, né? O metal A e o metal B, que compõem a lâmina bimetálica, eles têm o mesmo comprimento inicial. Olha só. Então fiz até questão de mostrar isso aqui, que esses dois aqui, ó, eles vão ter o mesmo comprimento, tá? O mesmo comprimento inicial. Quando eles tiverem, né, o mesmo L0 é porque eles estão em temperaturas que a gente chama de temperaturas médias, são temperaturas iniciais, que para essas temperaturas os dois têm o mesmo comprimento. Saindo dessa temperatura que a gente chama de temperatura média ou temperatura, né, T0, aí a gente vai ter situações diferentes. Essa lâmina não vai se comportar da forma que ela está ali, estando bem retinha, bem planinha. A gente vai ver que ela vai se curvar. Mas como que isso vai acontecer? Vem comigo que eu vou te mostrar. Pessoal, antes da gente seguir em frente, só lembrar algo que é muito importante, né? Para a lâmina bimetálica, é muito importante a gente lembrar essa equação aqui, que é chamada de cálculo da variação do comprimento, né, por dilatação linear ou por contração linear, depende se a gente está esquentando, aquecendo ou resfriando. A gente fala o seguinte, que a variação do comprimento, beleza? A variação do comprimento é um cálculo onde eu multiplico o comprimento inicial pelo coeficiente, que seria coeficiente de dilatação linear, que depende do material, né? Vezes a variação de temperatura. Então a gente fala que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, tá bom? E uma outra coisa importante, que é uma dica muito valiosa, eu gosto de contar isso, para te ajudar a pensar que quando a lâmina for aquecida ou resfriada, ela vai se curvar, ela vai se envergar.
Mas para onde ela vai se envergar? Eu vou lembrar o seguinte, pessoal. Quando eu tenho uma curva, o lado de fora da curva, ele é sempre mais longo do que o lado de dentro. Tanto é que se eu tivesse essa corrida aqui, se eu desse a largada para o corredor A e B, saindo do mesmo ponto, da mesma, beleza, posição, o cara A teria uma desvantagem. Porque como ele corre por fora da pista, olha só, como ele corre por fora da pista, o caminho dele é mais longo do que quem corre por dentro da pista. Então, toda vez que a gente tiver uma curva, o lado de fora da curva é o lado mais longo. Beleza? Então, esse lado de fora da curva aqui, ó, esse lado aqui, eu posso falar que ele é mais longo. Diferente desse outro lado da curva, que seria o de dentro, que ele é mais curto. E aí, isso vai ajudar muito a gente a entender para que lado a lâmina vai envergar no caso de um aquecimento ou resfriamento. Então, bora agora sim partir para a lâmina bimetálica e seu funcionamento, fazendo ela curvar. Então, vamos lá. Amigos, primeira coisa aqui, então, vai ser o aquecimento. Vou falar primeiro, tá bom? Do aquecimento de uma lâmina bimetálica como essa que nós estamos avaliando aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Como já foi falado anteriormente, o que a gente colocou? A gente colocou que o coeficiente de dilatação do A ele é maior do que o de B. Beleza? E aí a gente vai pegar aqui que eles estão, nesse momento, com o mesmo comprimento inicial, tá bom? Eles vão variar de temperaturas iguais, então vamos supor que eu vou colocar, por exemplo, próximo a um forno, ou dentro de um forno, onde eu garanto que a temperatura vai aumentar lentamente para que os dois possam subir de temperatura praticamente iguais, tá bom? E aí eu vou ver o que acontece. Olha só, quando eles forem aquecendo, a maior variação, né, de dilatação vai acontecer para quem tem o maior coeficiente de dilatação linear. Então, o alfa do carinha A, ele é maior, não é? Se o alfa dele é maior, o que ele vai ter? Ops, saí aqui, deixa eu voltar. Se o alfa dele é maior, o que vai acontecer com a sua variação de comprimento? Vai ser maior também. Então eu quero que você imagine que quando o A aumentasse, dilatasse, tá? Ele fosse para esse tamanho aqui agora, ó. Vou tentar fazer uma coisinha aqui, ó, imaginando que isso aqui seria o aumento da lâmina A, caso ela estivesse separada. Ela teria aquele aumento ali, tá bom? Por outro lado, se eu pensar agora em B, ele tem um coeficiente menor. Eu vou usar a mesma cor aqui dele, vermelho. Logo, a variação do comprimento dele vai ser o quê? Menor. Ele vai dilatar? Vai. Só que ele vai dilatar um pouquinho menos. Olha só, vou supor aqui, se eles estivessem separados, que de vermelho aquilo ali seria a variação do comprimento, o delta LB. Isso aqui, ó, o delta L do carinha B. Já de azul ali, isso aqui seria o delta L de A. Beleza? Então a variação do comprimento de A, pelo fato dele ter maior coeficiente de dilatação, vai ser maior. Só que eu tenho que entender que essas lâminas não estão separadas. Elas estão o quê? Juntas. A única maneira delas permanecerem juntas, e elas vão permanecer porque elas estão fortemente ligadas, é curvando. Mas aí fica a pergunta, para onde que vai curvar, Cedro? Para onde que vai curvar essa lâmina? Lembra do que a gente falou ainda agora da corrida? Toda vez que eu tenho uma curva, o lado de fora é o lado mais longo. Como que eu faço essa lâmina se curvar, envergar, para que o lado A esteja por fora da curva e o lado B por dentro? Somente se curvar desse jeito aqui, ó. Somente se curvando para baixo. Porque se ela se curvar para baixo, eu tenho a garantia de que o metal A ele é mais longo, beleza? Do que esse metal aqui, ó, o metal B, que está por dentro da curva. E realmente ele está mais longo agora, porque a variação do comprimento dele foi maior do que a de B. E por que isso aconteceu? Porque, como a gente falou, o coeficiente A ele é maior que o coeficiente B. Então, nesse caso aqui, o metal A ele está junto com o B, mas ele é mais longo do que o B, por isso que a curva está para baixo. Isso me dá garantia de que eles permanecem juntos, mas que o A é maior que o B, por isso que ela se curva para baixo. Tudo bem? Aí uma pergunta que é muito feita, mas se eu virasse essa lâmina, colocasse o B em cima e o A embaixo, aí ela ia curvar para cima. Eu tenho que entender quem é maior em cada situação. Beleza? Nesse caso, o metal A ele tem maior coeficiente, ele está em cima, então curva para baixo, para que o lado de cima, o lado de fora da curva, para essa nossa referência, seja maior.
tá bom? Então vamos para a próxima situação, que vai ser do resfriamento, e nós vamos falar novamente disso para te dar uma nova ideia de como que seria a curva, né? Como que a lâmina iria envergar no caso agora do resfriamento. Bora para a próxima parte. Mais uma vez, então, agora vamos falar, né, da lâmina bimetálica, porém, agora eu quero falar da situação de resfriamento. Beleza? Ótimo. Continua a nossa lâmina, vamos supor que eu deixei ela esfriar, ela aqueceu, né? A gente viu que ela envergou daquele jeito ali que a gente acabou de ver, mas eu trouxe ela de volta para a temperatura inicial, que elas se encontraram, que é aquela temperatura média, e as duas lâminas voltaram a ter o mesmo comprimento, tá bom? Então a lâmina voltou a ficar retinha. Mas isso não, né? Isso não quer dizer nada. O coeficiente de A continua maior que o coeficiente de B. Tá bom? Só que agora nós vamos resfriar. Quando nós resfriamos os materiais, em geral, o que acontece com eles? Ao invés de dilatação térmica, vai ter uma contração térmica. Só que tem uma regra que diz o seguinte: quem dilata mais quando aquece, contrai mais quando resfria. Quem dilata mais, contrai mais. Quem dilata mais, contrai mais. Porque se o coeficiente é maior, quando dilata, dilata muito, quando contrai, contrai mais. Beleza? Então, nós vamos entender o seguinte. Usando, né, daquilo que a gente havia falado, deixa eu passar aqui adiante, eu vou entender que o metal A vai acontecer isso com ele. Ó. Ele vai contrair, mas ele vai contrair mais. Então a gente vai imaginar que agora, isso aqui é o novo tamanho dele, tá? Ó. Isso aqui, ó. Então aquele pedacinho que eu não colori ali, ó, foi o pedacinho que ele encolheu. Tá bom? Então os dois vão contrair, porque é um resfriamento. O metal B, ele também vai contrair. Só que eu vou perceber que ele vai contrair menos. Então a parte que não está colorida é a parte que vai ser a contração de B. Tá vendo? B agora ficou maior do que A. Porque A, quando dilatou, dilatou mais. Mas quando contraiu, contraiu mais. Quem dilata mais, contrai mais. Tá? E o alfa desses materiais está mostrando exatamente isso. O B, como ele tinha menor coeficiente, fiz de vermelho porque é a cor do metal B, o B, como tinha menor coeficiente, ele teve menor variação do seu comprimento. Realmente, essa variação, esse pedacinho aqui, ó, é bem menor do que esse aqui. Então, quem dilata mais, contrai mais. Quem dilata menos, contrai menos. B contraiu menos. Só que B contraindo menos, ele continua tendo maior comprimento. Como é que é a regrinha que a gente viu? Quem tem maior comprimento tem que ficar do lado de fora da curva. Como que eu curvo essa lâmina para que B fique do lado de fora? Agora ela vai curvar para cima. Porque curvando para cima, como a gente comentou, eu faço com que este lado seja mais comprido do que, deixa eu só trocar a cor aqui, do que, por exemplo, este lado aqui. Que vai ficar um lado mais curto, tá bom? Então agora você já sabe para que lado, né? Para que orientação toma a curva de uma lâmina bimetálica, seja resfriando ou aquecendo. É só a gente pensar nos coeficientes, beleza? E nas variações dos seus comprimentos. Tudo bem, galera? E aí a lâmina bimetálica, ela tem um monte de aplicação. Ela é aplicada em muitos equipamentos, que ela serve como um regulador de temperatura para saber se ele está na temperatura certa de funcionamento ou não. Dependendo, a lâmina bimetálica faz um circuito passar a funcionar ou desliga um circuito. Então, não deixe de estudar isso. Isso cai muito em muitos exercícios, cai em muitas provas no Enem, vestibulares. E uma questão de lâmina bimetálica costuma ser uma questão teórica em geral, onde eu não preciso de muitos cálculos, eu preciso entender o funcionamento dela e as suas aplicações. Tá bem, galera? Então é isso aí, espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado, e é isso aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um beijo para vocês e até uma próxima. Valeu!